Mês da Família 2020. Famílias fortes. Igreja forte. Muito boa noite, irmãos. É um prazer mais uma vez estar com os irmãos depois de um final de semana abençoadíssimo. Tivemos a oportunidade de comemorar o Dia das Mães. Os dois programas, os dois momentos que nós tivemos, na parte da manhã e na parte da noite, nós fomos tremendamente abençoados pelo Senhor. Louva a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do irmão Flávio também, que ajudou na elaboração, na montagem, também a irmã Antônia, a irmã Valquíria, enfim, vários irmãos tiveram a oportunidade de participar, as irmãs, com a sua participação, as crianças também, teve uma participação brilhante. Louva a Deus, meus irmãos, pela nossa igreja, mesmo nesse momento tão distante, com certeza nós temos que agradecer muito a Deus pela nossa igreja. Somos poucos numericamente falando, mas com certeza Deus tem nos dado grandes vitórias para a glória do Senhor. Também quero comunicar aos irmãos que fechamos a nossa campanha de missões mundiais e ontem mesmo, segunda-feira, fizemos o depósito já para a junta. Estamos com o comprovante e posteriormente nós vamos dar maiores informações sobre a oferta de missões mundiais. Ore pelos nossos missionários, ore para que Deus possa abençoar a Junta de Missões Mundiais nesse momento tão difícil em que os países estão vivendo. Com certeza, as ofertas estão chegando com dificuldades, porque a situação do câmbio, a remessa dos valores de reais para a moeda local. Então, nós sabemos que há uma grande dificuldade. Mas vamos orar pela junta, pastor João Marco, nosso diretor executivo, e vamos orar também pelos missionários espalhados pelo mundo. Louva a Deus, então, pela igreja, por mais uma vez, meus irmãos, estarmos cumprindo a nossa meta e o nosso slogan. Estamos juntos, para a glória de Deus.
Irmãos, o nosso estudo de hoje fala sobre o preço da redenção. E temos como texto básico Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Também Romanos capítulo 3, verso 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Na parte introdutória do nosso estudo, o preço da redenção, o autor dá uma definição. Ele define redenção, que significa alguém por meio do pagamento de um preço. Paga-se um valor chamado resgate. Mas eu quero definir melhor, meus irmãos, o significado da palavra redenção, como que ela, na verdade, tem acontecido. Ela acontece no Salmo de número 119, e nós temos lá a redenção, isso muito nitidamente. Nós não vamos e nem temos tempo suficiente para ler o Salmo 119, mas eu convido os irmãos para fazer a leitura, em algum momento, que é um salmo muito interessante. No Antigo Testamento, Deus, o Redentor, liberta o povo de situações do cativeiro. Isso está em Isaías 43, verso 14. A redenção fala também sobre sofrimento. Jeremias 14, verso 8. Fala sobre morte. A experiência de Jó, no capítulo 19, verso de número 25. Como tem o pecado. Isaías 44, 22. E nós temos lá, então, registrado sobre o pecado. Isso no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Deus, por meio do pagamento de um preço, isto é, da morte de Cristo na cruz, compra para uma vida nova, uma nova liberdade, a pessoa que era escrava do pecado e da lei. Isso está registrado em Marcos capítulo 10, verso 45. Então, essa redenção, ela será completada no final dos tempos. Romanos capítulo 8, verso 21 a 23, que eu faço a leitura neste momento. Romanos capítulo 8, versos de 21 a 23. Diz então a palavra de Deus: na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos no nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa redenção e redenção do nosso corpo. Então, meus irmãos, eu quero, neste momento, entrar no primeiro tópico do nosso estudo, o uso do termo redenção no pensamento bíblico. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Mais tarde, quando foi traduzido para o grego, chamou-se de Septuaginta. Septuaginta é a versão do Antigo Testamento para o grego. Foi preparada entre os anos 285 e 150 a.C., em Alexandria, no Egito, para que muitos judeus que ali moravam, que não conhecia então o hebraico. Então, esta tradução também ela é traduzida pela sigla LXX. Influenciou o pensamento dos escritores do Novo Testamento. Os pregadores do Novo Testamento escreveram em grego e se valeram, então, da Septuaginta. O outro momento que nós podemos estudar é o que a teologia diz sobre o assunto. Muita gente pensa que a teologia é algo complicado. Na verdade, irmãos, a teologia não é complicada. Ela nos ajuda a entender as verdades de Deus. E aí alguém vai perguntar: pastor, o que é teologia? É o estudo de Deus, das suas relações com o universo. Isso inclui uma interpretação de fé, da experiência
e das práticas religiosas. Então, a teologia ela está dividida em duas palavras. Theo, quer dizer Deus, e logia, no grego, quer dizer estudo. Pensemos um pouquinho sobre a redenção. Inclui tudo aquilo que chamamos salvação, livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Longe de Deus, a pessoa ela é escrava do pecado. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, mais uma vez, para a leitura do texto em Romanos, capítulo 8, versos 34 e 35. Diz assim: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Então, queridos irmãos, eu quero entender que nós precisamos, então, ficar longe de Deus. A pessoa, ela é escrava do pecado, conforme o texto que acabamos de ler. Então, ela encontra liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. O terceiro tópico fala sobre Cristo, o Redentor. No Novo Testamento, Cristo se mostra como sendo o Redentor. Em Cristo, temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais escravos deles, como diz Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, que nós já fizemos a leitura. Éramos seus servos, Romanos 7, 14. Agora, livres, nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade. Agora, em Cristo, libertos e livres do pecado, desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua vontade. Quero chamar a atenção dos irmãos de que nós temos pregado sobre fazer a vontade de Deus. Como entender a vontade de Deus? É necessário que nós oremos, busquemos a sua presença, pegamos orientação à luz da palavra de Deus para entendermos nitidamente qual é a vontade de Deus para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa vida pessoal. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Agora, em Cristo, libertos e livres do pecado, desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua vontade. O sangue de Cristo e a sua morte na cruz foi o preço pago pela nossa redenção. Romanos capítulo 3, verso de número 25. Ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravos e nos tornou participantes da sua natureza, a de filhos. 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Então, a nossa redenção, irmãos, nos faz participantes também da redenção, da ascensão e da glória de Cristo. Romanos capítulo 4, verso de número 25. Isso significa que temos uma nova vida em Cristo Jesus. Ao aceitarmos a Cristo como Salvador pessoal, nós então adquirimos eternamente esta nova vida, este novo viver, este novo momento, essa nova transparência de vida. Com certeza, meus irmãos, somos gratos a Deus porque temos a nossa vida pautada nas mãos de Cristo Jesus. E porque ele ressuscitou, seremos também ressuscitados. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 a 22. E com ele foi glorificado, nós também o seremos. 1 João, capítulo 3, verso de número 2. Quero então fazer o encerramento desse estudo, que é muito interessante, muito especial para nós, que fala sobre o preço da redenção. Eu quero encerrar esse estudo e indo direto para o pensar e agir. Redenção, o resgate,
é a essência da nossa salvação. Realmente nós fomos resgatados, irmãos, por Cristo Jesus. Fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Como consequência ética da nossa redenção, conheçamos que somos o santuário do Espírito Santo e não há mais escravos de alguém, nem mesmo dono da nossa vida. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Cristo, então, ele fez a redenção de todo o nosso ser para sermos do Senhor. Somos do Senhor, irmãos. 1 João capítulo 4, verso 4 e capítulo 5, verso de número 19. Aquele que está em nós, o nosso dono atual, é o maior do que o dono antigo. Nada de transgredir o pecado. Já que somos libertados, lembremos então de Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade, Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente ao jugo da escravidão. Que Deus possa, então, nos abençoar e que nós venhamos a colocar em prática diariamente, meus irmãos, esses estudos da Palavra de Deus, que eles têm sido preciosos, importantes para a nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e até domingo, com a permissão do Senhor, é a nossa oração. Amém. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome fiel, grande é o seu coração. Tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se
se acaba.